Olá, galera do 8º ano. Estamos aí para mais uma aula 14 de ciências, ok? Com o professor Ronaldo Costa. Então nós vamos ver aí agora um assunto relacionado também ao sistema circulatório que nós ainda não tínhamos visto, que os grupos sanguíneos, ok? Os grupos do sistema AB0 e do sistema RH. Todas as características do nosso corpo, a princípio, são determinadas pelo material genético que vem dos nossos pais, pai e mãe, vindo através dos seus gametas, suas células reprodutoras. Então, o pai, quando fornece o espermatozoide e a mãe o óvulo, eles trazem genes que vão formar pares no nosso corpo. E aí, dependendo da combinação desses genes, a gente vai ter uma característica ou outras, como é o caso do sistema B0. No sistema B0, como é que isso ocorre? Existem 4 grupos sanguíneos do sistema B0. Grupo A, grupo B e grupo AB e grupo 0. São 4 tipos. O que determina essa característica do indivíduo? A presença ou não de 2 proteínas, proteína A ou proteína B, chamadas também de aglutinogênios A ou B. E essas proteínas, quando estão na membrana das hemácias, elas, quando esse sangue ele é doado numa transfusão sanguínea para um outro indivíduo da mesma espécie, se ele não tiver nenhuma das 2 proteínas, por exemplo, o indivíduo do grupo A, que só tem a proteína A, o aglutinogênio A, quando é doado para o indivíduo que é do grupo B, o indivíduo do grupo B ele só tem a proteína B nas suas hemácias, no seu sangue. Logo, a proteína A para ele é um corpo estranho. É igual como ocorre quando a gente tem um contágio de um vírus. O vírus é um corpo estranho. Nosso corpo não reconhece as proteínas dele. E aí nosso corpo produz anticorpos. E é isso que vai ocorrer se uma transfusão for feita de forma errada. Ou seja, o indivíduo recebeu um sangue que tem uma proteína nas hemácias, A ou B, que ele não tenha. E aí ele vai produzir anticorpos. Só que isso vai fazer com que o sangue sofra uma aglutinação. E aí comece a entupir as artérias e o indivíduo pode vir a morrer se o médico não for muito rápido a detectar a falha. Por isso é importante em transfusões sanguíneas verificar o grupo do doador e o grupo também do receptor do sangue, ok? Então cada um desses grupos, grupo A tem a proteína A na hemácia, né? Tem o aglutinogênio A. O grupo B tem o aglutinogênio B. O grupo AB tem o aglutinogênio A e B. E o grupo 0 não tem nenhum dos dois, que a gente chama de grupo O, mas na verdade é 0. Cientificamente é 0 por ele não ter nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B, ok? Na maioria das características, existem 2 tipos de genes. Um, que é representado por letra maiúscula, né? Que é o gene dominante, que ele sempre manifesta sua característica, independentemente do gene que forma par com ele, se for outro dominante, ou o gene recessivo, que só manifesta sua característica quando em dose dupla, quando o par é recessivo, e ele é representado por uma letra minúscula. A maioria das características só tem, para cada par, 2 tipos de genes, um gene dominante e um recessivo. No caso do sistema AB0, existem 3 tipos de genes na espécie. Não pode ter 3 no mesmo indivíduo, porque se um vem do pai e o outro vem da mãe, não tem como ele ter mais que um par daqueles tipos de genes, ok? Então, o indivíduo 0, por exemplo, ele tem um gene recessivo em dose dupla, ou seja, um par. E aí ele não produz a proteína A nem B. O cara que é do grupo A, ele tem um gene dominante que determina a produção de A, e ele pode ter um par desses genes, AA, ou A e o gene para o 0, que é recessivo. E aí ele vai ser do grupo A, vai produzir a proteína A. O B, ele vai ter B, o gene B,
e outro par gene B também, ou B e 0, que aí ele vai produzir somente a proteína B. O cara do grupo AB vai ter o gene para a produção de proteína A e o gene para a produção de proteína B. Ambos são dominantes, então ambos se manifestam. O cara tem as duas proteínas das hemácias. E o cara do grupo 0, como eu falei, ele tem dois genes 0 para 0, ou seja, recessivos que se manifestam em dose dupla e eles não determinam a produção nem da proteína A, nem da proteína B. Então tá aqui, ó. Quando uma pessoa de um sangue do grupo A, por exemplo, tá aqui na figura, ok? Tipo sanguíneo A. Quando ela doa sangue para uma pessoa do grupo B, a pessoa do grupo B vai produzir anticorpos anti-A, que vão combater a proteína na membrana da hemácia do doador, que está lá, ó, é o aglutinogênio do sangue tipo A. O indivíduo tem somente a proteína A nas suas hemácias. Quando o indivíduo tem somente a proteína B nas suas hemácias, ele é do grupo B, tipo sanguíneo B. Se ele doar para o indivíduo A, que não tem a proteína B, o indivíduo A vai produzir anticorpos anti-B. E aí vai aglutinar o sangue. O indivíduo pode vir a ter um choque e morrer. Quando o indivíduo é do tipo sanguíneo AB, ele tem o aglutinogênio A e B nas suas hemácias, os dois. E aí, se ele receber um sangue A ou B, ou AB, ou até mesmo 0, para ele não tem problema nenhum, porque ele já tem as duas proteínas com relação a esse grupo sanguíneo. E se o indivíduo é do tipo sanguíneo 0, ele não tem aglutinogênio, nem A nem B. Logo, ele não pode receber nem de A, nem de B e nem de AB. Porque em todos os três tem proteínas A, B ou as duas que ele não tem. E aí ele vai produzir anti-A e anti-B, que são anticorpos que combatem essas proteínas porque ele não reconhece como sendo deles. Ok? Então aqui vocês têm um quadro resumindo essas informações. Vocês têm aqui, ó, o indivíduo do grupo sanguíneo 0, ele não tem nem A nem B, não tem nenhum desses dois aglutinogênios. O indivíduo do 0, ele pode produzir A e B. Quando eu digo pode produzir A e B, eu estou dizendo o seguinte: ninguém produz anticorpos contra um vírus que nunca teve contato. Só se a pessoa entrar em contato com aquele vírus. Como é o caso agora do da gripe, né? Da coronavírus, que é semelhante a uma gripe, só que um vírus novo e muito mais agressivo. Então, o vírus, se a pessoa nunca teve aquele tipo de vírus em contato com ela não tem anticorpos contra ele. Então, o indivíduo 0, da mesma forma, se ele receber um sangue com a proteína A, ou com a proteína B, ou com ambas, ele vai produzir aglutinina, que são anticorpos anti-A e anti-B. No soro, né, dele, o soro sanguíneo, ele vai produzir as duas aglutininas, ó, anti-A e anti-B. O indivíduo A, ele tem a proteína A no sangue, o aglutinogênio. E se ele receber um sangue A, não tem problema nenhum, porque ele já tem. Se ele receber um sangue B, para ele é um corpo estranho. Então ele vai produzir anti-B. E aí, quando ele colocar, né, um sangue B, ele vai aglutinar com o sangue A. Porque o anticorpo vai aglutinar-se com as hemácias. O indivíduo B só tem a proteína B. E ele produz anti-A caso ele tenha contato com o sangue que tem a proteína A. E o AB, ele tem A e B, então ele não produz anticorpos contra nenhuma dessas duas proteínas. Então ele pode receber sangue de qualquer um dos outros grupos. O 0 é o contrário, ele pode doar para qualquer um dos outros, porque ele não tem nem A nem B. Logo, ele é o doador universal. E o AB é o receptor universal. Pode receber sangue de qualquer outro, porque o AB tem as duas proteínas relacionadas ao sistema de grupo sanguíneo AB0, e o 0 não tem nenhuma das proteínas. Então,
não vai fazer mal nenhum se ele doar para o A, se ele doar para o B ou para o AB, ok? Só produzimos anticorpos, está escrito aqui embaixo, quando entramos em contato com um antígeno específico, nesse caso do grupo sanguíneo AB0, a proteína A ou a proteína B. São estranhas para quem não as tem, ok? Bom, a herança dos grupos sanguíneos, ela é genética, como eu falei. Existem 3 genes da espécie humana que atuam dependendo dos envolvidos, né, dos pais, nesta transmissão hereditária. Então, existe o gene IA, I maiúsculo, ó, com A, que determina a produção do aglutinogênio A, proteína A. Tem o gene IB, que determina a produção do aglutinogênio B. Ambos sempre se manifestam, porque são dominantes, tem letra maiúscula. O gene Izinho, ele só se manifesta em dose dupla, quando o par é Izinho. Ele é um gene recessivo. Determina que o indivíduo não produza aglutinogênio A, nem B, né? Ele vai ser do grupo 0, ok? Então tá aqui um quadro também resumindo isso. O grupo A, ele pode ter um par de genes, um que veio do pai e um que veio da mãe. IA, ou Izinho. De qualquer maneira, o dominante, que é a letra maiúscula, sempre se manifesta. Então ele vai produzir a proteína A, vai ser do grupo A. O indivíduo que é do grupo B, ele pode ter o par de genes IB ou IBzinho. Ele, claro, tendo IB, ele vai produzir a proteína B. O indivíduo AB, ele tem o par de gene, o único par que ele pode ter é IA e B. E aí ele vai produzir as duas, porque ambos são dominantes. Os dois se manifestam. Agora, o 0, ele só pode ter o par Izinho. E aí ele não produz aglutinogênio. Ok? Não produz aglutinogênio para nenhuma das proteínas do grupo sanguíneo. Tranquilo, então? Bem, estou regulando aqui porque está um pouquinho fora. Vamos afastar um pouquinho mais. Tá lá, ó. Beleza, assim tá dando para ver melhor, né, o nosso PowerPoint. Então, gente, claro, o indivíduo que é do grupo A, ele vai ter IA ou IAzinho. Ele nunca vai ter um gene IB, porque se ele tiver, ele vai produzir também a proteína B. Ele não vai ser do grupo A, ele vai ser do grupo AB, ok? Se ele tiver o gene IA e o gene IB. Vejam que nenhum indivíduo tem mais que 2 tipos de genes diferentes nos seus pares. Claro, porque um veio do pai e o outro veio da mãe. Agora, na espécie toda, na população de humanos no mundo, existem pessoas que receberam do pai ou da mãe o Izinho e receberam do pai ou da mãe o IA. Ou receberam o IB e o Izinho, ou receberam IA do pai e B da mãe, ou vice-versa. Ou seja, um de cada progenitor. Mas aí vai depender do par de genes que cada progenitor tem. Se o indivíduo tem IAzinho, um homem, e a mulher tem IBzinho, os filhos, que isso é o acaso, podem juntar IA com IB, e aí nascer uma criança AB. Pode juntar IA com Izinho, nascer uma criança do grupo A. Pode juntar IB com Izinho, nascer uma criança do grupo B. E pode juntar Izinho com Izinho, e nascer uma criança 0, ok? Essas características, elas são determinadas por esses pares de genes, que em cada indivíduo é um único par em todas as suas células, e nas hemácias determinam ou não a produção de aglutinogênio A e ou aglutinogênio B, dependendo do par de genes que possuam, ok? Bom, o outro grupo sanguíneo é o sistema RH. Esse ainda é uma determinação mais simples, tá? Porque o sistema RH, ele é composto apenas pela presença ou não de uma proteína chamada fator RH. Quando o indivíduo tem essa proteína no sangue, ele é classificado como RH positivo. Quando ele não tem, ele é RH negativo. São apenas 2 genes que participam desse processo. Na espécie humana, não é como no sistema AB0, que existem 3 tipos
em toda a espécie. Claro que em cada indivíduo, somente pares. Mas aqui nós temos dois tipos de genes. Um dominante apenas, que é o gene Dzão, e o Dzinho. O Dzão determina que o indivíduo tenha o fator RH no sangue. Se ele tiver, ele vai ser RH positivo. O gene Dzinho, que é o recessivo, mais frágil, determina somente em dose dupla, igual o Izinho lá no grupo 0, sistema B0. Mas no fator RH, o gene Dzinho determina que o indivíduo não produza a proteína RH, o fator RH. Assim o indivíduo vai ser RH negativo, ou RH menos, para essa característica, que é uma outra característica determinada por outro par de genes que recebemos também, um do pai e um da mãe. Como o dominante, está aqui no quadro, ó, como o dominante ele recebe um do pai e um da mãe, mas pode ser o pai e a mãe pode doarem o gene dominante, Dzão e Dzão, ou pode doarem Dzão e Dzinho. Se um tiver Dzão e o outro só tiver Dzinho, ok? E aí o indivíduo vai ter esse par, tá? Dzão, Dzinho. Como tem Dzão, o Dzão é dominante. Vai produzir a proteína RH e o indivíduo vai ser RH positivo. Ele vai ter o antígeno no sangue RH. Agora, se ele receber um sangue de um indivíduo que não tem o fator RH, para ele não tem problema nenhum, porque ele já tem, então ele não produz anticorpos contra esse fator, porque ele já tem. Para ele é conhecido como sendo dele. Agora, o indivíduo RH negativo, ele tem somente o gene em dose dupla, o par igual, Dzinho. Recessivos, mais fraco, só se manifesta quando está em dose dupla. Assim, ele não vai ter o fator RH, ele vai ser RH negativo. Sem esse antígeno RH, que é o antígeno para a pessoa que irá receber o sangue, caso ele faça uma transfusão, para a pessoa não vai ter problema nenhum, porque ele não tem o Dzinho. Agora, se ele receber um sangue de uma pessoa positiva, RH positivo, ele vai produzir anticorpos anti-RH. E aí ele vai aglutinar o sangue também. Então, os dois sistemas, o sistema B0 e o sistema RH, eles são analisados em conjunto, porém são determinados por genes diferentes. O fator RH, a presença ou não dele, é pelo gene Dzão e o gene Dzinho. Às vezes, em alguns livros, vem como Rzão e Rzinho. E o sistema AB0 pelos genes IA, IB e Izinho. Ok? Tendo dois dominantes. Aqui só temos um, que é o Dzão, que pode aparecer no indivíduo em dose dupla, caso, ao acaso, os pais também tenham cada um, pelo menos um desses genes e possam doar para o filho. Ok? Bom, tá aí os tipos sanguíneos e as doações possíveis que podem ocorrer. Vejam que o AB é o doador universal. Ele pode receber do AB, ele pode receber do A e ele pode receber do B. Ele é o receptor universal, melhor falando, ok? Pode receber de todos os grupos do sistema B0. E ele só pode doar para outro AB. Veja que AB só doa para B. Porque ele não pode doar para A, porque ele tem a proteína B, que para o A é estranho. Ele não pode doar para B, porque ele tem a proteína A, que para o B é estranha. E ele não pode doar para 0, porque ele tem as duas proteínas, os dois aglutinogênios estranhos ao 0. O indivíduo A pode doar para outro A e pode doar para o AB, porque o AB tem a proteína A, então não tem nada estranho para ele. O indivíduo B pode doar para outro B ou para o AB, porque o AB tem a proteína B, então ele não vai ter nada estranho. Isso, gente, falando em relação ao sistema AB0, ok? Voltando aqui, ó, em relação ao sistema AB0. Agora, o 0 pode doar para todos, porque ele não tem nem A nem B. Então ele pode doar para A, pode doar para B, pode doar para B e pode doar para outro 0. Então ele é o doador universal. Claro que na hora de analisar
quem pode doar para quem tem que levar em consideração também o fator RH. Por exemplo, o indivíduo A positivo, ele tem a proteína A e tem o fator RH. Ele poderia doar pelo grupo AB0 para o AB, porque o AB tem a proteína A. Mas se esse AB, além de AB, for negativo, não tem o fator RH, e o A positivo, ele não poderia doar para o AB, porque ele teria uma proteína, o fator RH, que seria estranha ao AB, e o AB produziria anti-RH. A mesma coisa, o 0, ele só é verdadeiro doador universal quando ele é 0 negativo, porque ele não tem nem a proteína A, nem a proteína B do sistema B0 e nem tem o fator RH. Então ele não tem nenhuma proteína das 3 possíveis que possam ser estranhas a ninguém. Então ele pode doar para todos. Agora, se ele for positivo e o outro 0, por exemplo, for negativo, ele não pode doar para o negativo. Nunca. Positivo tem o fator RH, tem a proteína RH no sangue. Nunca pode doar para alguém que seja negativo, que não tem aquela proteína. Porque o fato de não ter, quando receber o sangue que tem aquela proteína, vai ser uma proteína estranha. E o corpo vai reagir como se fosse um corpo estranho. Um antígeno, ok? Então aqui nós temos também, um outro resumo sobre isso. O A pode doar para o A e pode doar para o AB. O B pode doar para o B e para o AB. O AB pode doar somente para outro AB. E o 0 pode doar para todos, inclusive para outro 0. Bem, aqui nós temos também um quadro resumido, tá? Dos grupos sanguíneos, ok? E aqui nós temos alguns exemplos diferentes também, porque, só para chamar a atenção, os aglutinogênios A, B e RH, que são proteínas que podem estar presentes no sangue dependendo dos genes que recebemos dos nossos pais, eles são proteínas que quando a pessoa não tem, eu não posso doar para ela se eu as tenho. O indivíduo AB positivo não pode doar sangue para nenhum outro grupo de sangue a não ser para outro AB positivo. Ok? O 0, ele pode doar para todos, porém, se ele for positivo, ele só pode doar para o sangue dele para pessoas que sejam A, B, AB ou 0 também positivas, porque tem que ter o fator RH, porque ele tem, senão vai ser uma proteína estranha para quem ele doar o sangue. Então, isso a gente tem que estar sempre analisando na hora de ver o grupo sanguíneo de cada um e se é possível ou não a doação do sangue. Então temos aqui alguns exemplos, 5 exemplos desse quadro, onde o indivíduo 1, ele tem o soro anti-A que aglutinou. Quando colocou o soro que tem o anticorpo anti-A, aglutinou. Logo, ele tem a proteína A. Não aglutinou com o anticorpo anti-B. Se não aglutinou, é porque ele não tem a proteína B, porque se ele tivesse, o anticorpo combateria a proteína B. E não aglutinou com RH. Então é porque ele não tem o fator RH. Logo, o sangue dele só tem a proteína A, é A negativo, porque não tem o fator RH também. O indivíduo 2, se pingar um soro anti-A no sangue dele, uma gotinha do sangue dele, como é feito em laboratório, para ver a tipagem sanguínea, se aglutinar com A, é porque ele tem a proteína A. Se botar o anti-B sobre o sangue dele e aglutinar também, ele tem também a proteína B. E se não aglutinar com o anti-RH, é porque ele não tem a proteína RH. Logo, ele é A, B e não tem a proteína RH negativo. Tá aqui, AB negativo. O 3 aglutinou com A, aglutinou com B e aglutinou com anti-RH. Logo, se o sangue aglomerou e entupiu e formou uma bolha, ele tem as 3 proteínas. Logo, ele é AB positivo. Tem a proteína A, tem a proteína B e tem o fator RH. O indivíduo 4 não aglutinou com o soro anti-A. O sangue dele não aglutinou com o anti-B. Então, ele não tem nem a proteína A, nem a proteína B.
e não aglutinou com o anti-RH. Logo, ele vai ser 0, não tem nenhuma delas, negativo, porque também não tem o fator RH. E o sangue do indivíduo 5 não aglutinou com o anti-A, não aglutinou quando pingou o anti-B no soro do sangue dele, não aglutinou, ele não tem a proteína B. Se tivesse, aglutinaria, anticorpo com o aglutinogênico, o antígeno. E aglutinou com o fator RH, com o anti-RH. Logo, ele tem o fator RH. Então, ele não tem A nem tem B, ele é 0. E ele tem fator RH porque aglutinou. Então, ele é 0 positivo. Então, são 5 exemplos aí que dão a determinação do sangue desse indivíduo. Bom, aí nós finalizamos os grupos sanguíneos, ok? Sistema AB0 e fator RH. No guia de atividade vocês têm alguns exercícios e tem no guia de gabarito também os gabaritos sobre esses exercícios. Nós vamos ter uma aula ao vivo na sexta-feira, onde eu vou resolver esses exercícios em sala, mesmo vocês já tendo visto esses exercícios aí no guia de atividades, ok? Para que vocês possam ver como fazer os exercícios e poderem tirar algumas dúvidas que possam ter ficado quanto a esse assunto novo para vocês, ok? Um grande abraço, fique com Deus!